boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, né? Tô aqui descansando, né? Eu vim contar pra vocês que eu tava meio sumidinha, não tinha mais gravado vídeo pra vocês. Davi teve doente no mês passado, final do mês passado. E aí eu não gravei mais vídeo, mas vamos lá, vou contar pra vocês o que aconteceu. Davi teve uma feridinha no joelho, um carocinho, que ele já tinha dado antes esse carocinho, pessoal. Mas eu sempre passei cebola batida, que era como se fosse um furúnculo. E aí dessa vez saiu, o carocinho dele não estourou, estourou bem pouquinho, não saiu quase nada de pus, nada. E aí ele tava mancando com o pé. Para de tirar da mim. E aí eu achava que ele tava mancando por causa do carocinho, como as outras vezes. E o carocinho sarou, né? E ele continuou mancando e reclamando que o pé dele estava doendo. Isso vai um alerta para vocês, mães, né? Eu nunca tinha visto falar nessa tal de celulite infecciosa. E aí ele reclamando de dor tal. E aí o pé dele começou a ficar vermelho, inchar. E aí eu fui na farmácia, né? O farmacêutico falou que era para mim dar cefalexina. Eu dei para ele por 3 dias. Fica nesse vídeo, que esse vídeo vai ser assim, uma ajuda a todas as mães. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando o que aconteceu no hospital, para não ficar muito longo. E aí nada do pé dele melhorar, inchando, vermelho, e aí ele já não conseguia mais andar, né? Eu tinha que ficar arrastando ele na cadeira de fio pela casa para dar banho, para ir no banheiro, tinha que fazer xixi no balde, às vezes tinha que fazer necessidade até no balde, porque para ficar levando ele no banheiro, por mais que o banheiro aqui seja no quarto, e ele só deitado em cima da cama. E aí quando foi, acho que no quarto dia, eu resolvi levar ele no posto de saúde. E aí a doutora, né, passou amoxicilina clavanato para ele tomar por 10 dias. Depois das 72 horas que ele tomou a amoxicilina clavanato, deu uma melhora, porque ele já não sentia dor que ele sentia, tinha que ficar dando nimesulita para ele, tinha que ficar dando remédio de febre, a febre tinha cessado, mas a perna dele estava quente ainda, pegava fogo a perna dele. E o pé vermelho no tornozelo, e começou a criar uma bolha, como se fosse uma bolha de água, de pus que ia estourar. E aí terminou os 10 dias e nada de melhorar, né? Parece que depois que tomou a amoxicilina clavanato, o pé dele ficou com essa bolha querendo estourar, mas ele não conseguia andar. Aí quando ele deu uma melhoradinha no pé, foi quando a quentura do pé começou a diminuir. Só que o pé dele estava inchado e ficando roxo, aquela parte redonda do tornozelo onde que estava essa bola. E aí eu levei no posto depois dos 10 dias, né, para falar para a médica que tinha tomado não tinha feito efeito. Ela falou que, aí sim ela falou para mim que poderia ser uma celulite infecciosa. Só que nisso eu já tinha dado o Google e tinha aparecido, né, pelos sintomas dele, que poderia ser uma celulite infecciosa, que é muito perigosa e tem que cuidar. E aí ela me deu a ideia de levar na Santa Casa ou na UPA. Eu achei que levando na UPA seria mais perto, mais viável, né? E aí eu levei o Davi na UPA. Cheguei lá na UPA, eles quiseram internar ele, mas ia ter que ficar esperando vaga para o hospital municipal. E meu marido vendo ele chorando, gritando ali, porque o pessoal queria colocar o soro nele e ele não deixava. A gente optou por não deixar ele lá, até porque
Era um ambiente assim, com mais de 10 pessoas internadas esperando vaga. Era uma desorganização, o banheiro era longe, né? Eu não sabia que dia que ele ia ter uma transferência para a Santa Casa e eles não queriam dar um sedativo para ele poder colocar o soro. Trouxemos o Davi para casa. Quando foi na parte da tarde, a gente resolveu levar no hospital particular aqui na minha cidade. Né? Pagamos 650 na consulta. Quando chegou lá, a médica olhou, a médica falou assim, isso daqui é caso sério, tem que ser internação. Mas eu sei que vocês não têm condições de internar ele aqui, porque aqui é muito caro, os custos. Ele vai ter que fazer uma cirurgia para drenar isso que está dentro nessa bola dele, entendeu? Que deve ser pus. E aí a médica foi super legal, devolveu os nossos R$ 650. E ela falou, leva para Santa Casa, mas não demora. No mesmo dia, cheguei em casa, eram umas 4h30 da tarde, 5 horas, arrumei a bolsa, já com a intenção de que ele ia ficar internado. Descemos para Santa Casa. Chegamos na Santa Casa, eram umas 6h30 por aí. Não tinha escurecido ainda, estava começando a querer escurecer, o sol se pôr. Era troca de plantão e eu não sabia. E o Davi começou a ficar irritado porque era muita criança lá na recepção chorando, gritando, era aquele barulho. A gente tentando acalmar ele. Tinha uma senhora sentada na nossa frente, ele puxou o cabelo dessa senhora 2 vezes, porque ele estava irritado. Meu marido ainda quis discutir com a mulher. E aí estava demorando chamar, a gente pegou, chamou o Uber e viemos para casa. Com a intenção de levar ele no outro dia para fazer, para a médica dar uma olhada e ver se internar ele. Beleza, viemos para casa, dormimos, descansamos. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, 9h30, a gente levou ele para Santa Casa. Chegou lá a mesma história, aquele tanto de criança chorando, ele irritado. Eu pedi para o pessoal que eu queria preferência. O pessoal falando, vai lavar essa mão de cocô agora. E aí ele começou a gritar na recepção. E aí uma moça, acho que a coordenadora, a gerente de lá, não sei, viu ele e falou assim pra gente, tem um autista aqui. Aí eu levantei o dedo. Aí a mulher falou assim, qual que é o nome dele? Eu falei, ela falou assim, ele vai ser o próximo a ser atendido. Né? Graças a Deus que foi assim, que essa mulher apareceu lá, porque eu já tinha falado com o guarda falou que tinha que esperar. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero que vocês assistam esse vídeo para vocês terem uma ideia de como é, né? O que a gente passa com os autistas, mas eu vou fazer outro vídeo. E aí, logo em seguida já entramos, passando pela médica, a médica falou assim, olha mãe, vai ter que internar. E aí eu já pedi para ela se não tinha como dar um sedativo para poder colocar o soro, porque ele não ia deixar. E aí de prontidão, né, o atendimento da Santa Casa, que eu quero deixar bem claro, um atendimento ótimo, humanizado, tanto as enfermeiras como as médicas, como as técnicas, todas são humanizadas, elas sabem se colocar no lugar da gente. E aí em seguida a gente foi, né, para a sala de medicação. Davi, na hora de aplicar o sedativo, ele acabou puxando, né, a agulha saiu, a moça veio, deu outro sedativo para ele, ele ficou sedado. E aí conseguiram colocar o acesso do soro nele. E na mesma hora já tiraram o sangue para fazer o exame. Aproveitou aquela sedação e já tirou o sangue para fazer o exame. E aí ele tomou o soro, acordou, meu esposo foi embora, a gente almoçou. Quando foi de tarde, a gente subiu para internação. Chegando na internação foi outro sacrifício, porque as meninas vieram com o soro para colocar e ele achou que as meninas estavam com injeção, com agulha. E aí foi uma gritaria, gente. Ele acabou me arranhando, ó. Se vocês verem meu braço, está todo arranhado, todo cheio de hematomas. Me mordeu.
E aí a gente foi para outro quarto sozinho, separado, né? Ainda bem que a gente ficou nesse quarto sozinho a noite toda, ele dormiu tomando soro. E agora eu vou gravar outro vídeo para que esse vídeo aqui não fique longo.